2, 1. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, do Spotify, ou os mais de 300 mil pessoas ali pelo Instagram. E hoje eu tenho mais uma vez a presença do Fábio, hashtag 1% todo dia. Muito obrigado pela presença, Fábio. Tamo junto, é um prazer e uma honra estar aqui contigo, Renatão. E hoje a gente vai quebrar alguns mitos aí, falando que em 21 dias a gente cria o hábito para atividade física. Não é bem assim, e hoje nessa entrevista você vai descobrir isso. Mas antes de entrar nesse tema, vamos agradecer aos nossos parceiros que auxiliam nesse projeto da Natação Criativa. A Sobrasa, novo parceiro em 2024, auxiliando aí nesse podcast. A plataforma Educar, levando o ensino de qualidade para você estudar no momento que você quiser, aonde quiser e quantas vezes você quiser. A plataforma da Swim Track, o aplicativo na palma da mão para você ter seu próprio aplicativo e fazer monitoramento do seu aluno de personal ou da academia. Os materiais da Flote, que vem dar vida para as aulas de natação, auxiliando você aumentando a intensidade ou motivando as suas aulas. E hoje um novo parceiro ali, a hashtag 1% todo dia. E aí, Fábio, quero que você conta para o nosso público como surgiu essa ideia, hashtag 1% todo dia, e se 1% todo dia funciona. Ah, muito legal, muito legal. Renato, sabe que assim, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu sou me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sou há mais de 20 anos, trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro. E há 6 anos eu começo a atividade física, essa luta desenfreada contra o sedentarismo. E quando eu estava fazendo meu mestrado na área financeira, eu estava com muita dificuldade na hora da dissertação, na hora de escrever. E tinha, assim, uma espécie de bloqueio mental, porque eu sabia o que eu precisava escrever, mas eu não conseguia transpor para o papel. Então, por exemplo, eu dedicava um sábado inteiro e colocava uma meta de que eu ia escrever, sei lá, 15 páginas naquele dia, e eu conseguia escrever uma página. Então, assim, aquilo era muito frustrante. Quando, em meio a essa dificuldade, eu tive contato com uma palestra de um norte-americano que ele falava sobre o poder do 1% todo dia. Então, ele dizia, e ele cita especificamente isso: você quer escrever? Ao invés de escrever por um dia muita coisa, escreve um parágrafo por dia. Aí você vai ver que vai fluir. Você escreve uma página por dia. Você vai ver que vai fluir. Quer escrever a segunda? Não, para. É importante você escrever um pouquinho todo dia. E ele vai mostrando com cálculos matemáticos que se você não tiver esforço nenhum, você não evolui nada. Se você tiver um esforço de 0,01, você evolui 37 vezes a mais daquilo que você começou ao longo de um ano. Então, assim, aquilo para mim fez muito sentido. Então, assim, eu comecei a aplicar aquilo no mestrado, na minha dissertação, e fluiu. Quando eu me deparei com algumas dificuldades na atividade física, nessa luta para poder sair do sedentarismo, poder evoluir na corrida, que é o esporte que eu pratico, eu entendi que esse princípio do 1% todo dia também valia para atividade física, ou seja, não valia só para minha escrita do mestrado, valia para outras áreas da vida. Eu sou do mercado financeiro, valia para o mercado financeiro, para uma aplicação, porque a gente está falando, não é de juros simples, a gente está falando de juros compostos. Então, assim, isso de fato parece pouco, parece pequeno, mas assim, esse pequeno esforço diário tende a fazer uma grande diferença naquilo que você objetiva fazer. E para quem acompanha a Natação Criativa, com certeza já conhece o hashtag 1% todo dia. Mais de um ano a gente tem essa parceria, então vídeos da Natação Criativa tá no canal do hashtag, vídeos do hashtag tá no canal da Natação Criativa, mas para quem está chegando agora, não conhece, o que é o movimento hashtag 1% todo dia e qual é o seu alcance? Legal. O movimento ele surge a partir do momento em que eu começo a explanar o hashtag 1% todo dia nas minhas redes sociais, nas minhas redes pessoais. E aí, a partir do momento que eu percebo que isso está ganhando dimensão, as pessoas estão engajando, alguém chega para mim e fala assim: cara, você precisa dar vazão para isso, você precisa ir além de você.
E eu percebo que é verdade, assim, que não sou eu que quero acabar com o sedentarismo do país. Existem um monte de pessoas que pensam parecido. Então, assim, o movimento hashtag 1% todo dia surge da necessidade de juntar pessoas que pensam parecido. A luta contra o sedentarismo, o poder do esforço diário na busca de grandes objetivos. Então, a página do hashtag 1% todo dia, hoje, ela nasceu, vou completar 2 anos agora da página, e a gente está com 9 mil seguidores, um pouco mais de 9 mil seguidores, tem um alcance de 250 mil contas mensais. Então, assim, é muito legal ver o retorno, o feedback, os vídeos que a gente compartilha. Então, assim, a gente sempre traz ali conteúdo, a gente traz ali o esforço diário, a gente compartilha os treinos das pessoas naquela lógica de que quando você compartilha o seu treino, você estabelece uma espécie de compromisso social. Você acaba treinando mais. Tem uma estatística que diz que você treina 50% a mais quando você compartilha o seu treino. Então, é um pouco disso. Ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo e ajudar as pessoas a evoluírem naquilo que elas já se propõem a fazer. E você falou um pouco do sedentarismo, então o que é considerado uma pessoa sedentária? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os adultos devem fazer entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana. Então, se você faz abaixo disso, você é considerado sedentário, que aí no IBGE calcula-se que 47% da população brasileira é sedentária. E isso aumenta ainda mais entre os jovens, que vai para números de 84%. E cada vídeo ali que você posta, pode ter certeza que você está motivando 3 pessoas a também praticarem a atividade física. Mas, e aí, Fábio, como esse movimento, você acha que o hashtag tem ajudado essas pessoas que você motiva aí do outro lado? E você tem alguma história marcante que fala, puta, essa pessoa eu consegui impactar? Cara, eu sempre tô recebendo um retorno e isso é muito legal. Assim, de pessoas que dizem assim, pô, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ou então, eu cheguei na página de vocês na hora certa, porque eu tava precisando disso, dessa motivação, tava precisando desse acompanhamento, enfim. Então, a gente recebe muito feedback, assim, de pessoas que se dizem, assim, gratas e motivadas por estarem acompanhando ali o movimento ou por estarem sendo compartilhadas dentro do movimento. Então, isso é muito legal. Agora, especificamente, teve uma história que me marcou bastante. Tem algumas, mas uma que é mais recente. Agora, no Réveillon, a gente gravou um vídeo, até publicou juntos, falando sobre fazer um ano melhor, fazer um ótimo 2024. E nisso, uma seguidora me mandou no privado, dizendo assim, que ela passou 2023 tendo que enfrentar violência doméstica, tendo que enfrentar problemas financeiros. E ela falou assim, olha, vocês não fazem ideia de quanto vocês são importantes para mim. E aquilo foi inesperado, mas também foi, assim, muito gratificante, sabe? Então, assim, como essa, acontecem outras histórias, mas essa foi recente e me marcou muito, porque, assim, é uma pessoa que eu não tinha tanto contato e que ela acaba dizendo assim, vocês foram muito importantes para mim. Então, quando você para e vê aquilo que você está fazendo através das redes sociais, tem um alcance que muitas vezes você não imagina. Então, ao me deparar com essa história, assim como outras que já aconteceram, você pensa assim, muito mais gente pode estar sendo impactada e talvez eu não tenha tido essa percepção ainda. E tem muita coisa que não é mensurável, né? A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática de atividade física. Então, muitas pessoas que você está impactando, você está tirando aí dessa estatística. Então, você pode estar salvando as vidas. Eu tenho até alguns números que eu anotei aqui, que eu achei uma postagem muito bacana, que pessoas ativas têm menor risco de saúde em diabetes tipo 2, 35%, na hipertensão, 33%, depressão, 48%, ataque cardíaco, 25%, câncer de mama, 20%, fratura óssea, 66%, mortalidade, 30%, declínio cognitivo, 40% e câncer intestinal, 40%. Então, quantas pessoas você não pode estar impactando e diminuindo esses riscos aí na saúde que as pessoas podiam estar provocando algum tipo de doença, né? É isso. E aí você vem impactar agora com a criação de uma mentoria.
E eu queria que você contasse por que essa mentoria aí, que agora você vem para impactar e para tirar esses 47% da população do sedentarismo. Cara, assim, a gente começa com um movimento, juntando pessoas para poder motivar, incentivar a ter disciplina, a poder sair do sedentarismo efetivamente, a poder evoluir na atividade que pratica, seja ela a natação, seja a corrida, independente do que seja, a ideia de que o princípio do pequeno esforço diário pode fazer uma grande diferença. E aí a gente sentiu necessidade de perceber, assim, que algumas pessoas precisam de um apoio a mais. E aí o que eu faço? Eu pego a minha nutricionista, eu pego a minha treinadora de corrida e a gente junta comigo, por conta da experiência que eu tenho, experiência de outras áreas que eu trago para dentro da mentoria, para poder ajudar pessoas a saírem do sedentarismo ou para alcançarem seus objetivos. De novo, sempre com o princípio do pequeno esforço diário pode fazer uma grande diferença. Então, se a pessoa quer sair do sedentarismo, mas não sabe como, ou a pessoa é uma daquelas que se inscrevem numa academia e não continuam, querem fazer regime, mas acabam tendo dificuldade de permanecer, a mentoria, a gente desenhou a mentoria para poder ajudar essas pessoas que querem e não conseguem. Eu costumo dizer que é muito de você reconhecer o problema e querer mudar. Então, por exemplo, a pessoa que tem um problema com alcoolismo ou drogas, um vício. Se ela não reconhece que tem um problema, não adianta você querer ajudar. Assim, se você não consegue convencer a pessoa de que ela tem um problema, se ela não se convence de que ela tem um problema com alcoolismo ou com droga, sei lá, com qualquer coisa, ela não muda. Agora, quando a pessoa sabe que tem um problema e quer mudar, aí você consegue ajudar a pessoa. E a mentoria foi desenhada para essas pessoas que reconhecem que tem um problema, reconhecem que o sedentarismo é um problema, reconhecem que tem alguma limitação física ou comportamental para poder continuar se alimentando, pode iniciar um regime, por exemplo, e a ideia é que a gente possa trazer profissionais que possam auxiliar essas pessoas. A principal causa, a principal missão é combater o sedentarismo, mas esse projeto não é só para quem é sedentário, né? Exatamente. Na minha experiência pessoal, eu passo por talvez 2 grandes mudanças quando se trata de atividade física. A primeira é de que eu estava naquela estatística de que diz que 70% das pessoas que começam a fazer uma academia, elas desistem antes dos 3 meses. Eu estava nela. E começava e parava. Quando eu tenho um choque de realidade, quando o meu médico diz, olha, ou você muda os seus hábitos, ou você vai ter uma vida curta, eu decido efetivamente mudar, estava com sobrepeso, e aí, enfim, mudei. Então, esse foi o primeiro grande impacto. O segundo grande impacto é quando eu começo a praticar a corrida. Quando eu estava correndo, então a corrida, me apaixonei pela corrida, a corrida de rua para mim é apaixonante, é vibrante, então assim, adoro. Como imagino que a natação é para você, para a maioria dos seguidores também. Quando eu percebo em algum momento que eu criei uma espécie de bloqueio para continuar evoluindo, eu precisava de ajuda. E aí eu busco a minha treinadora de corrida, que me ajudou a sair dos 10 quilômetros, até os 10 quilômetros, veja, eu fui sozinho. Não recomendo que ninguém vá sozinho. A ideal é que as pessoas busquem ajuda desde o começo. Mas do 0 aos primeiros 10 quilômetros eu fui sozinho. Dos 10 quilômetros aos 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, eu precisei de um apoio. Então, assim, a gente está oferecendo esse apoio. E como uma mentoria pode ajudar as pessoas, né? Eu venho fazendo muita mentoria aí com vários profissionais, tem pessoas que buscam parte financeira, outra reconhecimento profissional. O que você acha a importância dessa mentoria de ter esse trabalho em cima da pessoa? Eu percebo, assim, duas coisas principais dentro disso. A primeira é que a gente está trazendo profissionais muito gabaritados, assim, profissionais de alta excelência. Então, a Priscila, Priscila Rosa é uma nutricionista, assim, fantástica, pós-graduada, ela, assim, entende muito sobre hábitos alimentares. Então, não é só passar aquilo que você tem ou não que comer, mas ela ajuda nas questões comportamentais. Isso é muito legal. A Karen, que é a criadora do Corra Sem Dor, da assessoria de corrida, é a Karen Valésio, assim, ela
me ajudou, como eu disse, quase estabelecendo uma espécie de coach comigo, né? À medida em que eu tinha lá um bloqueio dos primeiros 10 quilômetros, né? Quando passava dos 10 quilômetros eu tinha dificuldade, ela dizia, isso é mental, você precisa vencer isso. E ela foi me ajudando a, aos poucos, estar vencendo esse bloqueio. E depois eu fui. Então, assim, você tem... E eu também tô ali, né, com a minha própria experiência. Tendo passado por isso, eu consigo identificar alguns obstáculos que se tem na luta contra o sedentarismo ou na evolução daquilo que você eventualmente quer alcançar. Então, assim, a gente desenhou para isso. E, assim, o outro ponto é que quando a gente fala de uma mentoria em grupo, a gente acaba colocando pessoas com objetivos semelhantes, que é de acreditar que o pequeno esforço diário faz uma grande diferença. Então, assim, você tá com dificuldade de evoluir, você vai saber que alguém no grupo também tá. Então, assim, quando você compartilha aquele seu prato saudável, você não só se motiva a poder compartilhar esse prato saudável, como você sabe que está motivando outra pessoa do grupo também. Então, é uma ideia, Renato, de você crescer em conjunto, de você crescer em grupo. E eu acho que isso faz muita diferença. E após a pandemia, a gente percebe pelo hábito das pessoas aí do outro lado que eles estão sentindo a importância da atividade física e estão ficando mais focados na prática da atividade. Hoje existem mais de 74 mil aplicativos de atividade física, então mostra a procura das pessoas. E tem um estudo da Google que após a pandemia, 106 pessoas a mais procuraram materiais de natação pelas lojas virtuais, e 50% de pessoas buscaram atividades que envolvessem o lado mental, e 28% de brasileiros procuraram atividades para fazer dentro de casa, e o aumento para o personal aumentou 122%. Então as pessoas estão procurando fazer atividade, às vezes fazendo atividade na sua própria residência, e às vezes precisando desse apoio da mentoria. Isso. E para quem está do outro lado e quer essa mentoria, como que acha? Quando tem uma próxima turma? Ela tem o tempo todo? Como que funciona? Até é importante a sua pergunta, de que, assim, em termos de formato, porque a gente começa a primeira turma naquele modelo, quando se trata de infoproduto, de lançamento. Então, a gente lançou com início, meio e fim. Então, a gente tinha 6 semanas de duração, a gente começa... A gente aplica a mentoria ali com os mentorados, então a gente interage o tempo todo por 6 semanas. Acabou. E aí eu me despeço das pessoas e aí a gente pensa na próxima turma. O que a gente percebeu? Que quando a gente terminou, a gente deixou órfão as pessoas. Então as pessoas falaram assim, pô, já? E quando vai ter a próxima? Assim, a gente vai lançar. Então a pessoa ficou órfã de alguma maneira. E eu percebi que a gente precisava redesenhar a mentoria por conta disso. Então, dentro dessa lógica do infoproduto, a gente sai do modelo de lançamento para ir para o modelo do perpétuo. Então, qual é a ideia? A gente vai lançar a segunda turma agora, mas no modelo perpétuo. Então, a gente vai ter uma forma recorrente. Então, é mensal. A pessoa vai estar com a gente como um plano de academia, por exemplo, como um plano de assinatura, como um streaming. Você paga o Netflix. Você paga enquanto utiliza. Então, a ideia é que a gente possa estar com a pessoa durante toda a jornada, enquanto a pessoa quiser estar conosco. E você falou do Netflix, ele é seu maior concorrente, né? Então, hoje, o que a gente fala muito do que faz, ou sabotadores, que a pessoa não vai fazer atividade física, a rotina do dia a dia, e o Netflix é um forte concorrente, o sofá é um forte concorrente, o celular é um forte concorrente. Então, você conseguir fazer das pessoas saírem desses hábitos do dia a dia e ir para atividade física, que desafio é esse? Como você faz isso, Fábio? Pois é, sabe que você falou do Netflix? Eu vi uma entrevista do CEO da própria Netflix, em que ele diz que eles querem fazer com que as pessoas durmam menos. E eu li aquilo, eu achei absurdo, porque assim, é científico, a quantidade de sono que as pessoas têm que ter, é importante para a saúde. E ele fala assim, a gente quer que as pessoas durmam menos para que possam estar mais ligadas, mais plugadas aqui com a gente nos nossos filmes e séries. E você percebe que as pessoas às vezes vão maratonar a série, maratonar o filme, e dizem que não tem tempo para poder fazer atividade física, como você disse, sendo aí um grande sabotador. A ideia de que quando a pessoa estabelece uma meta, por exemplo, a gente está no início do ano, e a gente já falou sobre meta, né? Mas a pessoa coloca que ela quer fazer uma primeira corrida de 5 km, ou quer nadar melhor, ou ela quer,
sei lá, emagrecer, por exemplo, ela, no começo, ela tende a ter motivação. Então, assim, a motivação faz as pessoas começarem, mas é a disciplina que faz continuar. Então, a mentoria, ela tenta trazer um apoio para a disciplina. Então, quando você compartilha e tem compromisso social de compartilhar o teu treino, de compartilhar o teu prato, você acaba desenvolvendo disciplina. Importante dizer que, assim, alguém pode estar assistindo a gente e falar assim, mas eu não sou disciplinado. Ok, você aprende disciplina. Então, assim, a gente quer ajudar as pessoas a desenvolverem disciplina no seu dia a dia, para aquilo que elas buscam alcançar. Você comentou de compartilhar seu prato, de compartilhar o exercício, mas muitas vezes as pessoas também fazem isso com Netflix, né? Então o cara compartilha a série que ele assistiu, um fica competindo com o outro, eu assisti tantos episódios hoje, eu terminei a série em tanto tempo, por isso que eu falo que esse é o nosso forte concorrente hoje. Então, como vencer a Netflix, como vencer o sofá? Esse é o desafio para 2024, Fábio. É isso mesmo. E assim, Renato, quando você diz, né, a pessoa compartilha. Com quem que você compartilha o filme ou a série? Com quem que você compete? É com teu amigo, é no meio do teu ciclo social, é com alguém da tua família. Então, assim, você toca num ponto, de forma indireta, mas que é muito importante, que é, assim, o meio qual você vive. Então, assim, quando você entra numa mentoria, por exemplo, né, que a gente está falando aqui, você começa a conviver com pessoas que têm objetivos semelhantes. Então, assim, você vai ter prazer de compartilhar com ela o seu prato. Se você vai compartilhar com um amigo que não tá na mesma pegada que você, ele vai dar risada da sua cara, né? Ele vai te perguntar pra que você quer fazer isso? Pra que você tá compartilhando um treino? Vai achar que a sua prática de compartilhar é exibicionista, quando na verdade não é. Tem um fim científico por trás disso. Então, a ideia é de trazer, de novo, as pessoas que querem sair do Netflix e eventualmente não conseguem, querem sair do sofá e eventualmente não conseguem, para ter disciplina, para fazer aquilo que elas sabem que precisam fazer e que eventualmente não conseguem fazer sozinhas. E os estudos comprovam que quando você começa a postar os seus treinos, postar as suas conquistas, você começa a ter o dobro ali de execução, porque você também se estimula. Assim como você está estimulando os outros, você tem uma autoestimulação. E queria agradecer muito a sua presença, Fábio, deixar aí os seus contatos para quem está aí do outro lado e uma mensagem final. Então, quem quiser achar o hashtag Onde Achar. Muito legal. A gente está no Instagram. O Instagram é a nossa maior forma de comunicação, né? Onde o movimento está maior. A gente tem mais de 9 mil seguidores, como eu comentei. Se quiser, acha a gente, é hashtag 1% todo dia, o hashtag por extenso, né? Hashtag HA, enfim, por extenso ali. A gente está no YouTube também. A gente tem uma página 1%tododia.com.br. A gente tá sempre postando conteúdo lá, matérias interessantes. Você pode achar a gente por ali também. Então, assim, é isso. Fábio, muito obrigado para você do outro lado que acompanhou mais um episódio e agradecer mais uma vez os nossos parceiros, a Sobrasa que está acompanhando a gente agora em 2024, Plataforma Educar, levando ensino com certificado e legendas em qualquer idioma, a plataforma da Swimtrack para você fazer o monitoramento das suas aulas, seja personal ou na academia, a Flote levando os materiais pedagógicos e uniformes da natação e hoje hashtag 1% todo dia. Então muito obrigado, tem alguma dúvida, quer saber mais sobre o Fábio, deixa aqui nos comentários, quer saber sobre o outro programa, sobre meta, sobre a história do Fábio, como ele começou ali na corrida e começou da caminhada até a São Silvestre, então deixa aqui nos comentários que eu te envio os episódios. Então Fábio, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela parceria, muito obrigado aí pelos projetos e por mais um programa aí. E obrigado você aí do outro lado que não sabe como é importante a sua presença e um clique ali para você tornar o nosso seguidor e também trazer novos parceiros para a natação criativa. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Valeu.